Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de qualificação Saúde Bucal no programa Saúde na Escola. Tenho certeza que todos que estão vendo esse curso já têm essa experiência de levar a saúde bucal e o cuidado em saúde bucal para as escolas. Gostaria de saudar vocês e agradecer pelo interesse em participar dessa nossa qualificação. É uma qualificação rápida e haverá outras, temos certeza disso. Mas essa primeira qualificação nós estamos fazendo que é para que nós façamos essa retomada do programa do PSE e que traga a saúde bucal para dentro do PSE novamente. Nós sabemos que nós tivemos um período onde a ida às escolas ficou um pouco prejudicada e talvez também nós tenhamos que organizar os nossos processos de trabalho para isso. E essa qualificação vem justamente para que a gente possa, de fato, organizar os nossos processos de trabalho, principalmente dentro do programa Saúde na Escola. Esse curso ele traz umas sugestões de como nós podemos monitorar as nossas agendas, como nós poderemos montar essas nossas agendas para que a gente tenha uma regularidade de ida às escolas para que a gente possa entregar para os nossos escolares o melhor cuidado em saúde bucal possível. Então, esse curso ele está dividido em 3 pequenas partes e são bastante rápidas. Uma, que é mesmo como é que a gente aborda a escola, como é que a gente aborda a diretora. Nós sabemos muito bem que isso é uma parte muito importante, né, das nossas ações nas escolas. Também ações de educação em saúde, ações de prevenção e o ART, o tratamento restaurador traumático nas escolas. Assim como vocês, nós sabemos da importância que é levar o ART até as escolas. Nós sabemos das dificuldades que a nossa população, os pais responsáveis têm para levar as crianças até a unidade básica de saúde. Muitos trabalham e não podem fazer isso no horário que a unidade básica de saúde está aberta. Então, é muito oportuno que a gente possa ir até a escola, levar o cuidado em saúde bucal para os nossos escolares. Eu desejo que vocês gostem muito do curso, foi preparado com bastante carinho, com bastante cuidado, aproveitem bastante. Nós vamos ter um espaço para dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão poder mandar para o site e vão poder ter essas dúvidas dirimidas pelos professores. E espero que a gente aproveite bastante e dê um salto de qualidade para o atendimento das nossas crianças dentro do programa Saúde na Escola. Muito obrigada e um bom curso para vocês. Olá, profissionais da saúde bucal da Rede de Atenção Primária. Sou o professor Carlos José Soares, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do INCT Saúde Oral e Odontologia. Nesse curso, aprenderemos um pouco mais sobre vários aspectos que envolvem as ações das equipes de saúde bucal no programa Saúde na Escola. Entender a saúde como uma concepção tanto pessoal quanto coletiva implica em ampliar nossa visão sobre práticas profissionais, indivíduos, coletivos e as suas condições de vida. Isso significa reconhecer a complexidade do processo saúde e doença, que não se limita ao setor da saúde nem está confinada a apenas o local de residência das pessoas, mas permeia diversos aspectos da convivência humana, como a família, as associações comunitárias, as esferas políticas, os espaços públicos de lazer, as ruas, o trabalho e as intersecções entre saúde e a educação. Abordar a saúde, considerando tanto o ambiente escolar quanto os serviços de atenção primária à saúde, requer uma visão holística, capaz de promover a intersecção entre 2 domínios, visando ações que atendam às necessidades e intenções de ambas as áreas, considerando, acima de tudo, a realidade dos alunos e a sua capacidade de reinterpretar
conhecimentos e práticas para melhorar as condições de vida. Nesse contexto, a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde propõe o fortalecimento de suas ações no âmbito do Programa de Saúde na Escola, o PSE, estabelecido pelo Decreto Presidencial número 6.286, de 5 de dezembro de 2007, como uma iniciativa fundamentalmente interdisciplinar. Seu objetivo é fortalecer ações que integrem os campos da educação e da saúde, para enfrentar vulnerabilidades e promover a articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação das iniciativas visando o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de educação básica, assim como apoiar a formação de profissionais de saúde e educação. Um dos desafios na implementação do PSE é criar algo que seja relevante, tanto para a saúde quanto para a educação, ao mesmo tempo em que seja significativo para a vida dos alunos. Por isso, esse curso, desenvolvido pela Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT Saúde Oral e Odontologia, e a ABOPED, Associação Brasileira de Odontopediatria, tem o objetivo de atualizar os conhecimentos dos profissionais da saúde bucal para abordar temáticas de educação e saúde bucal no âmbito coletivo, bem como realizar ações de reabilitação da saúde bucal com foco no tratamento restaurador atraumático, ART-TRA. Além disso, busca incentivar nos profissionais as potencialidades e estratégias para uma atuação interdisciplinar no território compartilhado entre a saúde e a educação, ressaltando a importância da formação permanente e contínua dos profissionais envolvidos. Nesse momento, convidamos você, profissional da saúde bucal, a acompanhar o presente curso a fim de termos momentos de reflexão sobre as oportunidades existentes para promover a saúde bucal e a cidadania dos alunos da rede pública de educação básica, assim como sobre o trabalho interdisciplinar centrado em ações compartilhadas e corresponsáveis que estimula a articulação para a promoção do cuidado em saúde bucal na escola. Dentre as atribuições das equipes atuantes na atenção primária à saúde, conhecer a população e os equipamentos sociais presentes no território adstrito é primordial. Um dos equipamentos sociais mais importantes é a escola. É importante que a equipe de saúde bucal esteja em contato permanente com as escolas do seu território, onde poderá realizar ações de prevenção de doenças, promoção da saúde e identificação de necessidades em saúde bucal de crianças e adolescentes. Mas por onde começar? O primeiro passo é identificar as instituições de ensino do território adstrito da unidade básica de saúde, seja de ensino básico, fundamental ou médio. Um agente comunitário de saúde será a pessoa fundamental neste trabalho. Depois de identificar as escolas presentes no território adstrito, o passo seguinte é o contato com os responsáveis por cada escola. A equipe de saúde bucal pode contar com a ajuda do agente comunitário de saúde ou do agente de saúde escolar para intermediar este contato. Agende uma reunião com a direção para apresentar a proposta de trabalho, de forma a estabelecer uma relação amistosa e de corresponsabilidade. Esse agendamento pode ser feito por telefone, pessoalmente em cada espaço escolar ou com o intermédio dos agentes comunitários de saúde ou de saúde na escola. Visita agendada. A primeira coisa a ser feita na visita é a conversa com o diretor ou responsável pela instituição de ensino. Informe sobre as atividades coletivas de educação e saúde, que duram cerca de 30 minutos e podem ser realizadas até 15 vezes por semestre letivo. Verifique as instalações e os recursos disponíveis, como espaços iluminados para realizar os levantamentos de necessidade, pátios, quadras de esportes, bebedouros coletivos, escovódromos, banheiros, quantidade de espelhos e pia nos banheiros, salas de aula ou de vídeo, recursos projetivos ou audiovisuais. Solicite também
informações com o número de funcionários, a qualidade e natureza da merenda, se existe cantina e os produtos nela comercializados. Solicite uma reunião com os professores e funcionários para o esclarecimento a respeito do trabalho a ser desenvolvido e reafirmar a responsabilidade de cada um no processo de educação e saúde. Apresente um cronograma de atividades e verifique os melhores horários para realizar cada ação, considerando inclusive a necessidade de retirada da sala de aula e também datas propostas para que não coincidam com passeios, comemorações, provas ou outras atividades. Lembre-se, você precisa organizar as ações de acordo com cada turma e a lista de aluno deve conter o cartão nacional de saúde de cada aluno. É importante também verificar a disponibilidade dos professores e de funcionários para auxiliar na organização e no fluxo das crianças nos momentos de escovação supervisionada e também do levantamento de necessidades. Com as listas e informações sobre a escola em mãos, organize e articule com a equipe de saúde bucal como serão as atividades, os dias e turnos dessas ações. Lembre-se, você faz parte de uma equipe e deve atuar de forma articulada para alcançar os objetivos propostos para a promoção da saúde bucal no ambiente escolar. É importante haver um planejamento da equipe de saúde bucal junto à equipe de saúde da família, de forma a planejar ações que possam ser integradas com o objetivo de educação em saúde. A última etapa antes de iniciar as ações com os escolares é a distribuição das autorizações com o consentimento de pais e responsáveis para a realização do levantamento de necessidades. Cada escola, cada município, cada realidade pode ser diferente nesse momento. Verifique com cada escola se será necessário coletar as autorizações por escrito para a realização dos exames ou se isso já havia sido feito. Lembre-se, você precisa ter estes documentos guardados, pois a autorização prévia de pais responsáveis é necessária para a realização dos exames odontológicos. A obtenção do consentimento por escrito dos pais ou responsáveis para a inclusão do participante nas ações coletivas poderá ser feito através do caderno de recados, bilhetes aos pais ou até mesmo no momento da matrícula da criança e do adolescente, já pensando no ano seguinte. Pode ficar de sugestão para a direção da escola que a autorização para essa atividade seja coletada anualmente no momento da matrícula. Outra possibilidade seria o agendamento de uma reunião com pais e responsáveis para a apresentação das propostas e distribuição das autorizações. Nesta oportunidade, é relevante a promoção de orientações sobre aspectos preventivos da saúde bucal e a responsabilidade da família no desenvolvimento dos autocuidados. Em determinados momentos, é possível que a equipe de saúde articule com a escola momentos de educação em saúde voltados para esses pais e responsáveis. Parceria estabelecida. É hora de começar as atividades. A educação em saúde bucal envolve diferentes momentos, seja a prática realizada em casa, pela criança e adolescente, com auxílio dos pais, na escola ou no consultório odontológico. A utilização do lúdico para crianças é de suma importância, pois isso facilita a fixação para elas e seus responsáveis. Não há uma técnica específica que seja melhor. Importante é escovar bem todos os dentes e superfícies. A presença e interação de um adulto supervisionando a escovação é importante para melhorar o aprendizado e fortalecer exemplos. Crianças estão em fase de desenvolvimento da sua coordenação motora, portanto, a orientação e supervisão dos pais é importante para que realizem a sua higiene bucal de forma adequada, bem como utilizem a quantidade correta de dentifrício fluoretado. Para a escolha das técnicas de escovação, devem ser considerados alguns fatores, como a destreza manual da criança, adolescente, idade, quem supervisionará essa prática, o nível de conhecimento daquela família e os instrumentos utilizados. As técnicas de escovação abordam diferentes orientações para cada faixa etária.
Em crianças de 5 anos, os pais são responsáveis pela escovação e utilização do fio dental, pois as crianças estão em fase de desenvolvimento da sua coordenação motora fina. Desta forma, não poderão realizar a escovação de forma eficiente. Os movimentos circulares realizados nas superfícies lisas, já os movimentos anteroposteriores nas superfícies oclusais. Em crianças de 6 a 12 anos, os pais realizam a supervisão da escovação, pois a criança já apresenta a coordenação motora fina mais desenvolvida. Nessa fase, temos a erupção dos molares permanentes, fase crítica para o desenvolvimento de cárie. Em adultos, já não existe técnica específica. O profissional precisa identificar pontos a serem melhorados de forma individualizada e fazer os ajustes pontuais. A quantidade ideal de dentifrício é equivalente a 1 grão de arroz, aproximadamente 0,12 gramas até 3 anos e 11 meses, ou ervilha, aproximadamente 0,30 gramas a partir de 4 anos. Para auxiliar pais e responsáveis na aplicação da quantidade correta de dentifrício, é importante fornecer uma instrução visual clara quando forem dadas instruções relativas à escovação dentária. Vale lembrar que nunca é indicada a quantidade de pasta de dente recobrindo toda a cabeça da escova dentária, como visto em propagandas. O fio dental é utilizado para a realização da higiene nas faces interproximais, onde a escova não consegue acessar. Não é recomendado que crianças menores de 8 anos realizem esta prática sozinhas, pois não possuem a destreza necessária. Para facilitar o manuseio pelo responsável e pela criança, existe o porta-fio dental. Este dispositivo possui 2 orifícios para ser adaptado, um pedaço de fio dental e uma haste, que facilita a empunhadura e movimento do fio para a remoção da placa interproximal. A escovação antes de dormir é importante, pois aumenta a retenção do flúor na cavidade bucal, visto que durante o sono ocorre uma redução do fluxo salivar. Além disso, se a escovação antes de dormir não for realizada, será proporcionado um ambiente favorável para micro-organismos patogênicos e produção de ácido e desmineralização do esmalte e da dentina. Deve-se ressaltar que, casos onde as crianças são amamentadas à noite, recomenda-se a interrupção do hábito de mamar à noite, principalmente após a erupção dos primeiros dentes descidos. Ressaltamos que a escovação com auxílio de dentifrícios fluoretados é o método mais difundido e mais eficaz no controle da cárie dentária, pois libera o flúor para a cavidade bucal e, ao mesmo tempo, promove remoção mecânica do biofilme da superfície do dente. Recomenda-se a escovação, no mínimo, 2 vezes ao dia, sendo a última, preferencialmente, antes de dormir e sempre com pasta dental fluoretada com pelo menos 1000 ppm de flúor. Para a realização da escovação, é também importante que o profissional passe indicações corretas em relação à escolha da escova, considerando tanto a destreza manual do paciente, nível socioeconômico, idade, entre outros aspectos. Para a escolha da escova, oriente que a escova deve possuir cerdas macias ou extras macias, com pontas afiladas, cabeça pequena, compacta e oval, compatível com o tamanho da cavidade bucal da criança. E o cabo deve ser reto e volumoso, já que isso facilita a empunhadura e o acesso à cavidade bucal. Em casos de crianças menores, cabos longos facilitam a escovação supervisionada. A aplicação tópica de flúor profissional é uma estratégia para controle da atividade de cárie em pacientes de alto risco, podendo ser utilizados géis ou vernizes. Para a aplicação dos géis e vernizes em consultório, é necessária a limpeza prévia dos dentes por meio da escovação ou profilaxia,
secagem e isolamento relativo do campo operatório. Para os géis, a aplicação deve ser no período semestral ou quadrimestral. E o tempo de aplicação do gel varia de 1 a 4 minutos. Já para os vernizes, deve-se realizar de 2 a 4 aplicações anuais. Recomenda-se que o paciente não beba água ou se alimente por até 30 minutos após a aplicação. Os enxaguatórios bucais à base de fluoreto de sódio são encontrados com concentração de 0,05% para o bochecho diário e 0,2% para uso semanal ou quinzenal, devendo ser orientados por profissional o seu uso. Recomenda-se bochechar 10 ml da solução vigorosamente por 1 minuto, seguida da expectoração. A aplicação de flúor gel acidulado será realizada em crianças que apresentarem cavidades de cárie ativa detectadas ao exame clínico. A aplicação será realizada utilizando flúor gel na escova de dente, com a quantidade variando de acordo com a faixa etária, sendo a quantidade máxima envolvendo metade da área das cerdas da escova. A escovação com flúor gel terá duração de 1 minuto. Importante pedir para a criança expelir e não enxaguar após esta escovação. Agora que os principais temas de saúde bucal foram conhecidos, é hora de pensar na metodologia a ser utilizada. Essas atividades deverão ser conduzidas respeitando a característica de cada faixa etária. Considerando as crianças, o desenvolvimento de uma metodologia educativa que envolva atividades lúdicas são mais atrativas e as envolvem em momentos que misturam temas de saúde e brincadeiras. Teatro de fantoches, brincar de pique, pular corda, pular amarelinha e jogos com quebra-cabeça e dominó são atividades envolventes que podem ser trabalhadas com os temas de saúde bucal. Para adolescentes, as atividades têm que ser mais desafiadoras e dialogadas. Propor debates problematizadores, gincanas e atividades como falso e verdadeiro podem ser melhor aceitas pelos adolescentes do que palestras e apresentações apenas expositivas ou de fala. Além disso, é interessante envolver os alunos e usar de liderança desenvolvida através de grêmios estudantis e sugerir que entre eles promovam atividades de educação em saúde. Essas atividades podem ser pensadas em conjunto com professores, direção da escola e membros do grêmio estudantil. As ações de educação em saúde exigem um planejamento de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a parceria intersetorial pode se resumir às ações educativas com os alunos de forma pontual, com a frequência estipulada com a direção da escola. Contudo, a parceria deve ser fortalecida no prazo médio e longo, com a inclusão de saúde bucal nas diferentes matérias e atividades programadas pela escola. A higiene bucal precisa se tornar hábito da família. A melhor forma de motivar a criança é pelo exemplo. A criança gosta e aprende observando os pais e cuidadores. Educadores têm papel fundamental em reforçar bons hábitos no ambiente escolar. Com a finalidade de potencializar a educação em saúde bucal, a escola apresenta um importante papel. Os professores podem trazer essa temática para dentro da sala de aula, usando a criatividade, promovendo feiras de exposição dos materiais criados. Existem diversas formas de se trabalhar o conteúdo saúde bucal dentro da sala de aula e em todas as disciplinas. Podem ser confeccionados desenhos relacionando bons e maus hábitos, jogos educativos em educação artística, experiências de como o ácido ou o flúor atuam na superfície dentária em ciências, redações discutindo a importância da escovação em português, elaboração de textos em inglês, cartazes apontando quantidade de dentistas por região em geografia, teatro sobre a história da odontologia em história, análise estatística sobre a situação de risco à saúde bucal do bairro em matemática. Lembrando sempre que o profissional da equipe de saúde pode disponibilizar materiais e algumas informações aos professores sempre que necessário, e inclusive participar do planejamento das ações junto ao diretor e professores.
Além das questões específicas da saúde bucal, como a higienização da boca, a equipe da saúde bucal deve realizar ações educativas voltadas a outros assuntos transversais, mas com forte influência na odontologia. Para este tema, a equipe de saúde bucal poderá se inspirar no Guia Alimentar da População Brasileira, estimulando alimentos regionais e ensinando as crianças e adolescentes a escolherem uma alimentação balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. Além disso, é possível articular ações em conjunto com a equipe de saúde da família ou equipes de matriciamento. Lembre-se que condenar o consumo de doces e alimentos ricos em açúcar pode ser um caminho pouco frutuoso, uma vez que a alimentação brasileira tem forte apego a doces. Estimule o consumo racional, em baixas quantidades e principalmente na forma de sobremesas. Além disso, estimule a alimentação saudável, evitando utilizar alimentação em excesso de ultraprocessados. Além de alimentos com a presença de açúcar, devemos explicar que os carboidratos estão em diferentes tipos de alimentos e que os alimentos com maior potencial cariogênico incluem bolos, biscoitos, pães doces, tortas, doces em geral, mel, sorvete, frutas em caldas, refrigerante, cereais matinais e sucos de frutas adoçados. A criança que não é exposta ao açúcar até o 2º ano de vida tem significativamente diminuído o risco de desenvolvimento de cárie na primeira infância. Os padrões estabelecidos nessa fase são cruciais para o hábito de alimentação quando essa criança se tornar adulto. Com os adolescentes, é relevante falar sobre o consumo de álcool e outras drogas, especialmente com o advento dos vaporizados. Falar sobre os danos à saúde bucal e geral do corpo ao longo prazo, além de questões mais imediatas, como o mau hálito. Há evidente associação entre maior quantidade e frequência de ingestão de açúcar, especialmente os provenientes de alimentos e bebidas processadas e ultraprocessadas, com o aumento do risco de ocorrência da cárie dentária, bem como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidades. Alimentos processados e ultraprocessados produzidos pela indústria alimentícia são ricos em carboidratos, gorduras saturadas, açúcar e sódio. Eles são pobres em vitaminas e minerais e devem ser evitados. A associação existente entre o aumento da ocorrência de erosão dentária e hábitos alimentares inapropriados, excesso de consumo de açúcar e ácidos, também está bem consolidada na literatura. Algumas doenças ou condições sistêmicas estão diretamente relacionadas com a cárie dentária, como a endocardite bacteriana, pneumonia, artrite reumática e parto prematuro. Reforçando que a dieta sofre influência de fatores como hábitos familiares e socioeconômicos. Por isso, o profissional deve apresentar sensibilidade e flexibilidade ao orientar as famílias sobre alterar os hábitos alimentares. Importante também se preocupar com a frequência de ingestão dos alimentos. Ela deve ser regular, evitando o consumo de alimentos fora dos horários das refeições principais. No Brasil, já temos políticas públicas voltadas para a adição de alerta nas embalagens de produtos que contêm excesso de açúcar e gorduras. Destacamos a importância da ampliação de políticas que estimulem a alimentação saudável. Sempre que for possível, faça a opção por alimentos saudáveis e in natura. O primeiro molar permanente rígido irrompe por volta dos 6 anos, muitas vezes sem sintomatologia e despercebido pelos pais e pela criança. A supervisão rotineira pelos responsáveis auxilia na identificação de alteração na coloração, aspecto do esmalte dentário e sua sensibilidade. Para primeiros molares permanentes rígidos em processo de irrompimento, que se encontram abaixo da linha de oclusão, a técnica de escovação indicada é a transversal. Para primeiros molares permanentes com defeito de desenvolvimento de esmalte, a higienização precisa ser mais criteriosa,
levando-se em consideração a sensibilidade, a gravidade do defeito e o risco individual. Em casos leves, considerar a aplicação de verniz fluoretado e selantes. Em casos onde há perda de estrutura, recomenda-se a realização de tratamento restaurador atraumático associado à aplicação de verniz fluoretado. Nos casos severos, adicionar o uso de bandas ortodônticas para a proteção do dente. Nesta última situação, retornos trimestrais são necessários para o controle. A anamnese dentro do PSE deve ser sucinta e objetiva. Na ficha Mais Saúde, os dados a serem registrados podem ser solicitados à direção da escola previamente, ou você pode solicitar a ajuda dos agentes comunitários de saúde, técnicos de saúde bucal ou auxiliares em saúde bucal para o preenchimento. Registre a microárea e o número da família, o nome do estudante e a data de nascimento e o nome da mãe. Embora a ficha não disponha de um campo específico para o nome da mãe, é crucial incluí-lo para distinguir crianças com nomes idênticos, facilitando assim a referência às unidades de saúde quando necessário. É importante não omitir nenhum dado. Após a anamnese, você deverá preencher com o exame clínico. Lembre-se de estabelecer as condições mínimas necessárias: iluminação natural ou artificial, quando possível, a exemplo de uma lanterna de celular ou dispositivo similar, e instrumental adequado, gaze, espátula de madeira e espelho clínico. É recomendado que você realize a escovação apenas após o exame clínico, pois a remoção da placa pode alterar o resultado da avaliação da presença dessa placa. Os critérios para diagnóstico de cárie estão descritos na mesma ficha Mais Saúde, como vocês podem ver. Na ficha Mais Saúde, a primeira coluna corresponde à avaliação da cárie dentária. Vocês podem perceber 3 caselas. A primeira corresponde ao risco, onde você irá utilizar um dos códigos descritos na tabela. A segunda casela corresponde ao número de cavidades e a terceira casela corresponde à quantidade de dentes em situações de urgência. A segunda coluna serve para o preenchimento da condição periodontal. O índice que utilizaremos é o índice periodontal comunitário. Esse índice será utilizado para as faixas etárias acima de 15 anos. A condição periodontal de crianças com 5 anos será avaliada através do índice AG, alterações gengivais, o qual será determinado quando houver sangramento em mais de 3 coroas, com código 1 para sangramento e código 0 para ausência de sangramento. Antes de mais nada, vamos entender em quais dentes nós iremos realizar o exame. A boca será dividida em 6 sextantes, nos quais teremos um dente índice para cada condição. Para que um sextante seja considerado válido, deve haver pelo menos 2 dentes presentes sem indicação de exodontia. É importante lembrar que terceiros molares não são contabilizados. Sendo assim, quando há um dente sem indicação de exodontia e um terceiro molar, significa que o sextante será excluído. Os dentes índice foram baseados na classificação de X e deverão ser utilizados para o exame. Na sua ausência, todos os dentes remanescentes do sextante devem ser examinados e a pior condição deve ser registrada. Vamos ver com qual instrumento faremos o exame. Todo o exame deve ser realizado com uma sonda OMS CPI, o qual é especialmente desenhada para esse tipo de exame. Essa sonda é leve, metálica e possui uma ponta esférica de 0,5 milímetros, além de uma marcação preta entre 3,5 e 5,5 milímetros e anéis que marcam uma profundidade de 8,5 milímetros e 11,5 milímetros. Caso o profissional detecte uma condição periodontal grave, recomenda-se o encaminhamento do estudante para o UBS de referência. A gengiva deve ser examinada para presença ou ausência de sangramento à sondagem,
e a força inserida não deve exceder 20 gramas. Mas o que poderíamos medir essa força? Um teste prático para isso é que durante o treinamento, os examinadores posicionem a sonda sob a unha do polegar e pressionem até que ocorra isquemia. Na CPI, a sonda deve ser inserida em 6 sítios por dente e o examinador deve registrar apenas a pior condição. Os procedimentos de exame devem ser iniciados pela área disto-vestibular, passando para a área média e daí para a área mesio-vestibular. Após, inspecionam-se as áreas linguais, indo de distal para mesial. A sonda deve ser introduzida levemente no sulco gengival ou na bolsa periodontal, ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do dente, segundo a configuração anatômica da superfície radicular. Movimentos de vai e vem vertical de pequena amplitude devem ser realizados. Vale lembrar que a sonda não é recomendada para indivíduos menores de 15 anos. Percebam que os critérios para avaliação periodontal irão considerar desde o periodonto sadio, código 0 da ficha modelo, até mobilidade, perda de função ou necessidade de urgências, códigos 8 e URG, respectivamente. A identificação da bolsa é feita quando a tarja preta da sonda está parcialmente visível. O código de doença periodontal anterior é feito quando há tarja totalmente visível e recessão ao mesmo tempo. Os códigos serão registrados nas seguintes caselas do documento Ficha de Triagem Mais Saúde. Para avaliação das alterações em tecidos moles, o exame deve ser sistemático e atento. Quaisquer alterações serão registradas através dos respectivos códigos. O dentista deverá avaliar a condição dos tecidos moles utilizando um afastador bucal, espátula de madeira, para afastamento dos tecidos. O exame deve seguir a seguinte ordem: 1. Mucosa labial e sulco labial superior e inferior. 2. Parte labial das comissuras e mucosa bucal, direita e esquerda. 3. Língua, superfícies dorsal e ventral e margens. 4. Soalho de boca. 5. Palato duro e mole. 6. Rebordo alveolar e gengiva superior e inferior. Caso seja identificada uma lesão suspeita ou de alto risco, o estudante deverá ser encaminhado ao UBS de referência. O registro será feito em casela única, representando um indivíduo. A necessidade de prótese será avaliada para ambos os arcos, seja total ou parcial. Esse exame é baseado na presença de espaços edêntulos na dentição permanente. A necessidade de prótese total ou parcial será registrada em uma única casela. Você deve registrar o número de próteses na casela que corresponde ao tipo. 1. Corresponde à prótese em um arco e 2 nos 2 arcos. É muito importante que o profissional sinalize a necessidade do usuário e encaminhe-o para o CEL, CESB, ABOPED ou outro ponto de referência previamente pactuado. Ao final do preenchimento, deve-se somar o total de pacientes com necessidade de cada tipo de prótese e registrar no canto inferior direito da planilha. E para finalizar, algumas recomendações gerais. Caso o estudante necessite de algum encaminhamento, é imprescindível que o profissional envie uma carta ao responsável, informando a condição encontrada e o caminho apresentado. É muito importante que antes de encaminhar um aluno paciente, as pactuações tenham sido feitas com os respectivos serviços de referência.
temos o compromisso de atender às necessidades encontradas durante o levantamento epidemiológico. E, por último, para a realização de procedimentos, o responsável deve assinar um termo de consentimento. Sendo assim, após o exame, se o aluno possuir indicação para tratamento restaurador atraumático, o mesmo deve levar essa necessidade registrada em forma de solicitação de autorização para os pais ou responsáveis. Os pais ou responsáveis devem assinar o termo e apenas após isso você poderá realizar o tratamento no paciente. É de extrema importância integrar as ações e estratégias com a APS e as instituições parceiras. Existe um curso disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o Educa ESUS APS. Os profissionais de saúde bucal podem realizar esse curso, que é voltado para o ensino do uso do prontuário eletrônico do cidadão, PEC. A alimentação do Sistema de Informação e Registro deve ser lembrado como parte do processo de trabalho da equipe de saúde bucal. O tratamento restaurador atraumático, ART, é uma técnica de mínima intervenção e máxima preservação da estrutura dental que tem como objetivo controlar a progressão das lesões de cárie. O ART está indicado para lesões de cárie com cavidades rasas, médias ou profundas, mas também para o selamento de dentes rígidos ou lesões de esmalte utilizando como material restaurador o cimento de ionômero de vidro. O tratamento restaurador atraumático pode ser realizado com sua técnica convencional, conforme preconizado pelo Dr. Jo Franken. O paciente deve ser posicionado deitado em maca ou superfície plana e todo o procedimento deve ser realizado com a iluminação natural disponível. A organização dos instrumentais deve ser realizada previamente e deve incluir espelho clínico, espátula de inserção, cureta, explorador, pinça clínica, rolete de algodão, pensos de algodão e potes com vaselina sólida e água. Para a abertura da cavidade deve ser utilizado o machado. Recentemente, o Dr. Vanamehohen desenvolveu o EV-ART, que é um machado específico para essa técnica. O campo operatório deve ser preparado com isolamento relativo com rolete de algodão. Em seguida, a remoção do tecido cariado é feita utilizando instrumentos manuais. O tecido cariado a ser removido é a porção de dentina infectada, que é danificada por todo o processo carioso e possui um aspecto úmido e amolecido. Logo em seguida está a dentina afetada, que apresenta uma trama colágena e pode ser identificada quando a remoção começa a sair em lascas. Esta trama colágena permite o depósito de minerais sobre ela, fazendo com que adquira um aspecto e consistência de dentina sadia. Para que o cimento de ionômero de vidro possa se aderir ao dente, o limite amelo dentinário precisa ser muito bem limpo. Para isso, devemos começar pelas paredes circundantes da cavidade, para posteriormente chegarmos à parede pulpar, mantendo a dentina afetada neste espaço. Para o condicionamento da cavidade, aplique o líquido do cimento de ionômero de vidro diluído em água por período preconizado pelo fabricante. A lavagem da cavidade deve ser feita com pensos de algodão embebidos em água. E a secagem com pensos de algodão seco. Atenção para manter a dentina sempre umedecida. Após a manipulação do cimento de ionômero de vidro, proceda à aplicação do material restaurador na cavidade.
Após a aplicação, realize a pressão digital com luva vaselinada para melhor adaptação do material restaurador. Com cureta ou Rollenbeck, remova os excessos de cimento de ionômero de vidro. Verifique a oclusão com papel carbono e, para finalizar, proteja o cimento de ionômero de vidro com vaselina sólida, aplicando sobre toda a superfície do dente. Nas lesões proximais, a remoção do tecido cariado é semelhante ao das lesões oclusais. No entanto, deve-se atentar para a remoção total do tecido cariado no limite amelo-dentinário da parede gengival. Além disso, é fundamental que se utilize a matriz de aço e a cunha de madeira para a realização do procedimento. Isso ajuda na reconstituição da forma original do dente. Assim que a cavidade é selada, o cimento de ionômero de vidro tem efeito cariostático pela sua capacidade de liberação de flúor e por criar uma barreira física para que as bactérias remanescentes do tecido afetado não se proliferem. As dificuldades da técnica de ART estão relacionadas às cavidades muito profundas com possibilidades de envolvimento e inflamação pulpar irreversível, no controle da umidade do campo operatório e no atendimento de pacientes não colaboradores. O selamento dos sulcos, fóssulas e fissuras consiste na ação preventiva para o controle da progressão das lesões de cárie não cavitadas, por meio da utilização de barreira física do cimento de ionômero de vidro sobre a superfície envolvida. A grande vantagem desse material é a liberação de flúor constante no meio bucal e a capacidade de recarga do flúor quando da escovação com dentifrício fluoretado. Sua utilização é indicada para pacientes com alto risco de cárie, mas também para aqueles que não usam regularmente dentifrícios fluoretados. A manutenção da saúde bucal é a etapa fundamental para o sucesso do tratamento. Se dá por meio de visitas periódicas ao dentista, sendo que a periodicidade das consultas de retorno baseia-se nas necessidades individuais. Cada grupo etário, bem como cada criança individualmente, tem necessidades de desenvolvimento distintas que devem ser abordadas em intervalos específicos, como parte de uma avaliação abrangente. O modelo de atenção em saúde bucal utilizado nas ações do PSE, com foco no tratamento restaurador atraumático, está baseado na odontologia sanitária, priorizando a técnica incremental, a qual consiste em um método de trabalho que visa o completo atendimento odontológico de uma determinada população, eliminando suas necessidades acumuladas e, posteriormente, mantendo-as sob controle, segundo critérios de prioridades quanto a idades e problemas. No PSE, o critério de priorização se dará a partir do que foi apontado no levantamento epidemiológico com classificação de risco. O processo de planejamento das atividades do PSE no âmbito escolar, por parte das equipes de saúde bucal, deverá contemplar a etapa de retorno programado após a finalização das ações em todas as turmas. Este processo permite o acompanhamento a longo prazo das possíveis necessidades em saúde bucal que possam surgir no público-alvo. Apresentamos uma ficha para monitoramento e encaminhamento dos estudantes atendidos no programa Mais Saúde Bucal no PSE. Mas o município e as equipes têm autonomia para propor uma metodologia que melhor se adeque ao seu respectivo processo de trabalho. Caso o município possua um sistema integrado de informação, é possível adaptar o modelo para o formato digital,
de forma a agilizar o trabalho no ambiente escolar. É importante lembrar que as escolas devem ser informadas sobre a etapa do retorno programado, assim como aconteceu no processo de planejamento para iniciar as ações. O PSE só acontece e se fortalece se for estabelecida uma relação íntima com as escolas, tornando-as coprotagonistas no planejamento das ações. Neste sentido, é possível propor e planejar com a escola a inserção de alguns hábitos saudáveis na rotina dos conteúdos escolares. Atualmente no Brasil, temos a incorporação das ações de saúde bucal pelas equipes de saúde da família nas escolas da rede pública, que procuram integrar ações de promoção e prevenção à saúde bucal nas unidades básicas de saúde. As ações coletivas devem ser executadas de forma a potencializar o trabalho do dentista em relação às atividades clínicas. A abordagem coletiva inclui ações de exame epidemiológico, educação em saúde bucal, escovação dental supervisionada, com entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre que possível, de fio dental. Outras atividades também são realizadas na escola, como aplicação tópica de flúor e ART, que é o tratamento restaurador atraumático. A triagem de risco é uma importante estratégia de organização da demanda odontológica. No caso da triagem na escola, os estudantes identificados com necessidades de tratamento curativo devem ser encaminhados para a unidade básica de saúde de referência, que tenha equipe de saúde bucal. Os tipos de procedimento de urgências odontológicas com resolutividade na APS são variados e podem ser desde dor aguda decorrente de pulpite, dor orofacial, pericoronarite, alveolite, gengivite, abscesso dental ou periodontal, trauma dental. As crianças nessas condições terão atendimento prioritário na unidade de saúde. Em situações mais graves ou na ausência de atendimento de urgências nas unidades de saúde, a criança deverá ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento do município ou região, conforme pactuação com o nível estadual. Os procedimentos realizados pelo dentista na atenção primária envolvem tratamentos preventivos como profilaxia, remoção de suturas, selantes e aplicação tópica de flúor, além de tratamentos curativos como tratamento periodontal, restauração, cimentação de coroas, pulpotomias, exodontia simples. No caso do estudante necessitar da realização de procedimentos especializados de média complexidade, o dentista da APS irá realizar o encaminhamento para o CEL, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O município que não tiver CEL municipal, a criança deverá ser referenciada para o CEL regionalizado, conforme pactuação com o nível estadual. As especialidades do CEL abrangem o diagnóstico bucal, periodontia especializada, cirurgia oral menor, endodontia e necessidades especiais. Além disso, para aqueles municípios com até 20 mil habitantes, há o Serviço de Especialidades em Saúde Bucal, o SESB, que pode ofertar no mínimo 2 especialidades, conforme a realidade epidemiológica local. Após o atendimento especializado, o dentista do CEL deverá realizar a contrarreferência para a unidade de origem.